Feliz sábado. Quanta gente, né? Na igreja que eu estava antes, eu só olhava para frente, né? Aqui tem que olhar para cá, para lá. Mas já me falaram que a câmera é aquela ali, né? Então, já estou treinando aqui, me ambientando. Cumprimento todos que estão aqui, cumprimento você que está nos acompanhando pela internet. Muito obrigado por estar adorando com a gente. Estive com o pessoal em Guaciara e, gente, que lugar gostoso, muito gostoso. Tivemos ótimos momentos ali. Tirando a hora que eu fui inventar de entrar no mar ali para surfar com os meninos, né? Só entrar já foi uma aventura. Depois que eu caí da primeira onda, eu falei, não, eu vou para o acampamento, ficar lá tranquilo. Mas foi muito gostoso estar ali. Terça-feira da semana passada, recebi uma ligação nos chamando para vir para cá, eu e a Dani. A gente estava saindo para aula de inglês, paramos, sentamos na aula, não conseguimos prestar atenção em nada. Ficamos pensando, e aí amor, a gente vai, não vai, o que a gente faz? Oramos e pela graça de Deus a gente está aqui. Viemos para cá, nossas coisas estão tudo em casa, a cama até ficou sem arrumar, mas viemos, ficamos em Guaciara, estamos procurando aí um lugar para morar, orem por isso, para que a gente consiga um ótimo lugar. E logo a gente vai estar vindo aí, semana que vem, com mala e cuia, com o nosso cachorrinho também, vocês vão conhecer o Bento. É Bento o nome dele. Um amigo, ele disse que quando a esposa ela pede um filho, você dá um cachorro, que aí você ganha mais algum tempinho aí, né? E eu segui a ideia dele e está sendo uma bênção. Mas vocês vão conhecer a gente aí, vai passar muito tempo junto. Eu estou aqui para amar vocês, para ser amado também, para junto a gente ter ótimos e maravilhosos momentos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. A nossa reflexão de hoje ela está baseada no verso 8. A gente vai ver um pouquinho do contexto, mas eu gostaria de ver com vocês e de ler com você um texto que ele tem feito uma diferença na minha vida nesses últimos meses. Eu tenho me debruçado sobre essas palavras aqui algumas horas, várias horas, e Deus tem falado comigo e eu oro para que Ele fale com você também através dessas palavras. Miqueias, capítulo 6, no versículo 8. Encontrou? Eu leio assim. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e ande humildemente com teu Deus. Vou ler de novo. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A parte que eu vou me atentar hoje é nessa última sentença, ande humildemente com teu Deus. Já parou para pensar no que isso quer dizer? O que quer dizer andar humildemente com Deus? O que Miqueias está querendo dizer para nós hoje, cristãos do século 21, nos convidando a andar humildemente com Deus? Para a gente entender melhor esse versinho, eu te convido a analisar todo o contexto. Se você voltar um pouquinho no livro de Miqueias, você vai ver que a partir do capítulo 1 aqui de Miqueias, ele vem falando, aqui na minha Bíblia está escrito ameaças contra Israel e Judá, capítulo 2, ai dos opressores gananciosos. Depois vem dizendo aqui, olha, no subtítulo, contra os falsos profetas. Pastor, muito pesado esse texto. Por que ele é assim? Deixa eu explicar um pouquinho. Lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, mostra um pouquinho da história do povo de Israel e do povo de Judá. O contexto que esse livro foi escrito foi um contexto muito conturbado. O reino de Judá, eles estavam divididos, e o reino de Judá, eles tinham um rei chamado Jotã. Quando o profeta Miqueias ele iniciou o seu ministério, o rei que estava ali no poder na época era Jotã. Jotã, ele era um bom rei. A Bíblia diz em 2 Reis que ele fez o que era reto ante os olhos de Jeová, embora o povo ainda sacrificava ídolos. Lá diz que Jotã fez com que o povo voltasse ao Senhor. Nem todos fizeram isso, mas Jotã foi um bom rei. E Miqueias começou o seu ministério nesse contexto. Só que como é real ali no livro de Crônicas de Reis, você vê muito isso. Vem um bom rei e depois vem um mau rei. Aí vem um bom, aí vem outro bom, aí vem um mau, outro mau. E foi assim que aconteceu aqui. Jotã teve um filho chamado Acás.
E, gente, Acás, ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia como o pior rei que Israel já teve. Para vocês terem ideia do que ele fazia, lá em 2 Reis, também é dito que Acás, ele chegou a sacrificar os próprios filhos aos ídolos. Gente, era o povo de Deus, um rei do povo de Deus, ele sacrificou o seu próprio filho aos ídolos pagãos. E não é o seu próprio, diz os seus filhos, queimou. Olha o tamanho da maldade desse rei. Diz que ele não parou por aí, em 2 Reis capítulo 16, diz que ele chegou a colocar altares pagãos dentro do templo de Deus. Olha só, chegar a erguer altares pagãos dentro do templo de Deus, era um rei muito mau, muito mau. E como acontece na história bíblica, e nos dias de hoje também, quando nós temos uma liderança que não segue o caminho do Senhor, geralmente o povo vai nessa linha. E aconteceu com o povo de Judá, eles começaram a ir para esse lado, e até os profetas de Deus, muitos deles começaram a abandonar os caminhos do Senhor. Miqueias foi um dos únicos profetas que mesmo naquele reinado pagão do rei Acás, permaneceu firme. A história mostra que muitos profetas, eles enganavam o povo, sabe? E eles diziam, não, fiquem tranquilos, a gente está pecando, a gente está fazendo coisas erradas, mas olha, nós somos o povo de Deus, somos filhos de Abraão, tudo vai ficar bem. E Miqueias ficava indignado. Acás, olha, ele levou o povo de Judá literalmente para o buraco. Só que a história se repete, Acás teve um filho, e Acás foi um mau rei, e o seu filho veio e, surpreendendo as expectativas, a fruta caiu bem longe do pé, e o filho de Acás, seu nome Ezequias, foi um ótimo rei. Quer ver o que a Bíblia fala sobre ele? Abre aí em 2 Reis capítulo 18, deixa marcadinho em Miqueias, nós vamos voltar, 2 Reis capítulo 18, eu acho muito interessante esse verso. O que a Bíblia fala sobre esse rei Ezequias, filho do maldoso rei Acás? 2 Reis, capítulo 18, no verso 5. 2 Reis 18, versículo 5, olha aí. Diz o seguinte: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A Bíblia diz que Ezequias foi um rei tão bom, mas tão bom, que nem antes, nem depois, na história de Judá, teve um rei igual a ele. Filho de Acás, um rei mau, se tornou um ótimo rei. E aí Ezequias, ele se juntou ao profeta Miqueias, e a Bíblia ela mostra isso, e eles começaram a fazer no meio do povo uma obra de reavivamento, uma obra de reforma. E eles começaram a clamar o povo, fala, vamos voltar para os caminhos do Senhor, vamos voltar para andar nos caminhos que Deus nos deixou. E o livro de Miqueias nada mais é do que alguns dos sermões que Miqueias fez, chamando o povo de volta. E aí a gente entende um pouquinho das palavras de Miqueias. No capítulo 4, capítulo 4 de Miqueias, ele fala um pouquinho sobre esse chamado das pessoas. No capítulo 5, ele fala sobre o Messias. Em Miqueias capítulo 5, ele fala que um dia o Messias viria, profetizando que um dia Jesus viria, olha que legal. E no capítulo 6, onde está o verso que nós lemos, diz assim, Deus e seu povo em juízo. Vai lá em Miqueias no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1, olha só o contexto da afirmação que a gente leu, Miqueias 6, verso 1. Do verso 1 ao verso 3 diz o seguinte, ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Olha que interessante, ele começa o capítulo 6 com as palavras de Deus, dizendo, olha, o meu povo, ele entrou numa briga comigo. O meu povo, ele entrou numa batalha comigo. E Deus olha para o povo dele e diz, o que eu fiz para vocês? Qual o problema? O que está acontecendo? Vamos sentar, vamos conversar. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo aqui no verso 1 ao verso 3. No verso 4 e no verso 5, aqui de Miqueias, capítulo 6, Deus ele lembra um pouquinho o que ele fez pelo povo. Acompanha aí, diz assim, verso 4.
pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão de te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Deus ele fala, olha, vamos conversar, a coisa não está nada legal. Lembra do que eu fiz por vocês? Lembra de quando vocês eram escravos lá no Egito e vocês foram libertos? Lembra de quando ali perante Balaque que maquinou o mal contra vocês, eu agi e eu protegi vocês? Vocês lembram disso? Deus ele chama para juízo, mas ele fala, lembra-te do que eu já fiz por vocês. Verso 6 e verso 7, me assusta esse verso, olha só. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto ou com bezerros de um ano? Verso 7, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Gente, Miqueias ele olha aqui, ele diz, olha, o que eu vou dar para Deus? Em outras palavras, Deus dizendo, meus filhos, olha, vocês erraram, vocês pecaram, lembra do que eu fiz para vocês, mas o que vocês estão querendo me dar? Será que se vocês me derem ovelhas, vai ser suficiente? Será que se vocês me derem milhares aí de ribeiros de azeite, vai ser suficiente? Será que se você sacrificar o seu próprio filho, vai ser suficiente? Deus, ele aqui está dizendo que as obras das nossas mãos são mesmo que nada. Se você lembra no contexto aqui da história do povo, eles estavam pecando, eles estavam na idolatria, só que ainda assim serviam a Deus, ofereciam sacrifícios, e Deus olha e diz, meus filhos, olha, eu não quero sacrifícios. Não adianta vocês trazerem cordeiros, não adianta vocês trazerem azeite, não adianta nem vocês sacrificarem o filho de vocês para mim, não adianta, não é isso que eu estou pedindo. Isso é muito forte, porque na linguagem de hoje, falar de cordeiro, de azeite, né? Não sei se alguém tem um campo de azeite aqui, não sei, mas nunca encontrei. Tenho cordeiros em casa, né? Meu pai ele já criou um bode em casa, mas cordeiro não. O que isso quer dizer nos dias de hoje? Eu peguei e fui traduzir um pouco para reais, o que Miqueias disse aqui. Por exemplo, milhares de carneiros, eu peguei e coloquei 2.000 carneiros. Milhares, 2.000, que ele esteja falando de 2.000 carneiros. Se a gente traduzir em reais ao valor que um carneiro custa em média hoje, peguei o mais baratinho, aquele mais mirradinho. Ele estava falando aqui, 2.000 carneiros seria o equivalente a mais ou menos 60 mil reais. Era como que Deus dizendo, olha, você pode trazer 60 mil reais, abrir mão de comprar um carro, não sei, um terreno, colocar aqui no momento das ofertas. Olha, não é isso que eu estou pedindo. Como assim, pastor? É claro que Deus ele quer a nossa sinceridade, Ele pede os nossos dízimos, nossas ofertas, sem dúvida nenhuma, não estou entrando nesse mérito, mas Ele diz que não são esses sacrifícios que Ele está pedindo aqui no caso. Eu fui um dia na 25 de março, né? São Paulo é o paraíso, né? E eu adoro bugiganga. Vou com minha esposa lá, minha esposa ela conhece os cantinhos, minha sogra, gente, quer ir na 25, me liga, eu falo para minha sogra, ela te guia o que você precisar. Precisa de um alfinete azul, não, na loja do Japa lá, tal, sabe onde tem. E eu fui lá, fui com a Dani mês passado e me surpreendi. Fomos numa banquinha pequena, comprar ali um acessório de câmera, e o rapaz falou que não tinha ali, mas quando eu olhei, ele estava conversando com outro e pagando não sei o que para o outro, e eu vi pela primeira vez, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Era um senhor árabe, ele entregando para o rapaz um bolo de notas, só que não eram reais. Pelo que eu vi, mais ou menos, parece que eram euros. Aquele bolo, sabe, ainda no papel, assim, aquelas notas novinhas. Ele, não, toma aí, tá pago. E eu, nossa, até parei assim, amor, nunca vi tanto dinheiro, um bolo. Aí eu fico pensando, gente, se eu chegar e dar isso para Deus, será que, acho que Ele vai ficar contente, mas aqui está dizendo que não é isso que Ele está pedindo. Aí você fala, pastor, ribeiro de azeite, 10.000 ribeiros de azeite. Se um ribeiro de azeite tiver 10 litros, que seja, ele está falando aqui de 1.500.000 reais em dinheiro.
Não, eu posso oferecer para Deus, posso oferecer ao Senhor 1.500.000. Gente, eu não tenho nem um pedaço disso, né? Eu queria ter isso para oferecer. Mas se eu oferecer 1.500.000 para Deus, está dizendo que não é o que Ele está pedindo, nesse caso. Não, pastor, então vamos parar de falar de dinheiro. Tá bom, eu dou o meu filho. Gente, o filho... Eu não sou pai ainda, mas eu sei que filho é algo que não tem preço. Não tem valor, não tem... Sabe, não. Miqueias, ele apela, né? Fala, não, tá bom, dinheiro não, mas se eu der o meu próprio filho... Deus está falando, filho, não é isso que eu estou pedindo. Aí eu fico até meio emburrado e falo, Deus, tá, mas o que você quer então, né? Não é 60, não é 1,5 milhão, não é um filho, o que você está pedindo? E ele vem e responde no verso 8, dizendo, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Ponto. Miqueias fala, olha, não é isso que eu quero, não é sacrifícios, não, Deus ele pede isso aqui. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Essa última sentença, ande humildemente com o teu Deus, ela tem me chamado muita atenção. Andar humildemente com Deus. Primeiro, pelo oposto do que aqui é dito. O contrário de humildade, na minha concepção, é o orgulho. E hoje a gente vê que o orgulho ele é um grande problema na sociedade como um todo. Eu fui procurar no dicionário, né, bem coisa de palestrante, né, procurar no dicionário o que significa a palavra. Orgulho, no dicionário Michaelis, está descrito como conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. Amor próprio exagerado, empatia, basófia, soberba. Eu achei interessante isso aqui, amor próprio exagerado. Às vezes a gente acha que amor próprio é pecado, né? Não, eu não me amo, a gente fica naquele drama. Não, a Bíblia ela diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Para amar o próximo, você precisa se amar também, isso é um fato. Só que orgulho é quando esse amor próprio ele fica exagerado. Eu estava vendo ontem um pregador que eu gosto muito, americano, e ele falando sobre orgulho, achei muito legal. Ele disse o seguinte, olha, o problema com o orgulho é que a gente acha que os outros devem algo para a gente. Por exemplo, eu estou andando na rua, eu acho que fulano ele deve um olhar diferente para mim. Eu vou comprar um jornal, eu acho que o jornaleiro ele me deve um tratamento. Só que na perspectiva bíblica, é o contrário, na verdade ninguém deve nada para a gente, nós é que somos devedores. Se você olhar o que Jesus fez por nós, o sacrifício que foi feito por mim e por você, é algo que a gente está em dívida com Deus e com o universo. Olha que conceito. Mas infelizmente muitas das nossas atitudes, e agora eu falo por mim, diariamente são manchadas pelo orgulho. Não, se fulano pisar no meu calo, aí já era. Não sei, às vezes eu falo isso. Orgulho não é o que Deus pede da gente. Esse é um pecado, é o primeiro dos 7 pecados capitais, olhar apenas para o nosso umbigo. Hoje é triste porque até no mundo corporativo isso é estimulado. Lá em São Paulo eu tinha contato com alguns empresários e eles falando, olha, na empresa que eu trabalho, a maneira de motivação que é usada é o orgulho. Não, vai lá, você vai ser melhor, você vai lá, deixa o pessoal para trás e não liga para nada. Se isso na questão pessoal e profissional já é um problema, imagina no campo espiritual. Orgulho espiritual, terrível, terrível. O que é isso, pastor? É quando a gente acha que nós conseguimos fazer algo sem Deus. Quando a gente se considera capaz o suficiente para cuidar da nossa vida sem a companhia de Deus. Não, eu dou um jeito, eu consigo, eu resolvo. Queridos, que problema é quando o orgulho ele entra na nossa vida espiritual. Eu tinha na minha antiga casa um escrito na parede, assim que eu entrei no ministério. Entrei ali na primeira igreja, me tornei capelão de escola, auxiliar da igreja da Vila Olímpia. E no começo foi muito legal, sabe, tudo dando certo, tal, eu animado, até que um dia eu parei para refletir um pouco nesse assunto. E eu escrevi uma frasezinha que eu coloquei na minha parede do meu apartamento lá.
que era assim: eu não quero usar Deus como desculpa para alcançar os meus sonhos pessoais. Fiquei pensando muito nisso. Pastor, mas o que é isso? O que você está falando aí? Sim. Naquele momento isso era um problema para mim. Estava muito feliz, tal, tudo acontecendo, só que peraí, será que eu não estou perdendo o espírito da coisa? Muitas vezes isso acontece com a gente acha que consegue sem Deus, e aí a coisa fica complicada. O orgulho espiritual, ele esteriliza o agir de Deus. Eu orava alguns meses atrás por algumas bênçãos, sabe? Umas bênçãos específicas. Até que um dia eu parei para pensar, será que eu estou preparado para receber essa bênção? A gente às vezes não se pergunta isso, né? Deus, eu quero. Não, eu quero e ponto final. Eu pensei, será que eu estou preparado? Será que isso vier para mim vai ser uma bênção? Deus, ele não dá nada para nós que não seja uma bênção para a nossa vida. Até que eu parei para ver as coisas que eu estava pedindo, o que eu precisava, eu falei, Deus, olha, isso aqui é algo bom, é algo importante, é algo, sabe, puro, é algo que vai fazer bem para a minha vida. Só que eu vi que quando nós não estamos ao lado de Deus, se Deus nos enviar alguma bênção ou alguma coisa grandiosa, na verdade isso vai nos afastar dele, porque a gente vai achar que isso é mérito nosso e não dele em nós. Esse é o problema. E aí eu fico imaginando Deus lá no céu, né, com bênçãos espirituais, com bênçãos para os seus filhos, só que a gente achando que vai vencer sozinho, ele fala, filho, olha para mim, olha para cá. Eu quero derramar essa bênção, mas se você não entender que sou eu que estou mandando, essa bênção vai te afastar de mim, e eu não quero isso. O orgulho espiritual nos afasta e nos impede de receber as bênçãos de Deus. Andar em humildade com Deus é algo que Ele nos pede. Eu fiquei pensando muito nisso, porque nós seres humanos, a gente precisa mais disso, de reconhecer a nossa dependência de Deus. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que eu consigo, quando na verdade, quando olhamos para nós mesmos lá no fundo, a gente vê quão carente, quão dependente nós somos de Deus. Charles Reichmann, ele é um romancista francês, ele diz o seguinte: um homem cheio de si é sempre vazio. Um homem cheio de si é sempre vazio. Quando eu entrei no teológico, eu aprendi uma das lições mais legais que eu achei do curso inteiro. A gente tem um curso, uma matéria chamada hebraico, né? E, gente, é muito fácil, é a matéria mais fácil de todo o curso. É umas letras bem iguais ao português, escreve de trás para frente, gente, terrível. Eu vi alunos no curso de teologia fazendo hebraico pela 8ª vez. Você já imagina, 8ª vez. E aí, de cara, já pegamos aula de hebraico. E eu me lembro do professor, o pastor Siqueira, hoje está na divisão, ele falando sobre o alfabeto hebraico e sobre os verbos no hebraico. E ele disse, olha, no português, nós conjugamos o verbo da seguinte maneira: primeira pessoa, como é? Eu, primeira pessoa do singular, segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, ele. Deixa eu fazer o 3 aqui, ok. E ele falou, no hebraico é diferente. No pensamento hebraico, no pensamento da linguagem que a Bíblia foi escrita, na conjugação verbal hebraica, a primeira pessoa do singular é ele. A segunda pessoa do singular em hebraico é tu, e a terceira pessoa, eu. Curioso, né? Primeira pessoa ele, tu, inverte. Pensei que era só uma inversão, e ele disse não. Isso, na verdade, mostra um pouquinho da espiritualidade do povo hebraico, da espiritualidade dessa linguagem na palavra de Deus. Ele, a terceira pessoa, é como que uma referência a Deus. Tu, uma referência ao próximo. E eu, uma referência a mim mesmo. No nosso pensamento, primeira pessoa, não, sou eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Mas no pensamento da Bíblia, da linguagem bíblica, primeira pessoa é ele. E eles deixam muito claro que é Deus. Segunda pessoa, meu próximo. Terceira pessoa, eu. Olha como a gente inverte os valores, né? Ele, tu, eu. Miqueias, ele diz, ande humildemente com o teu Deus. Humildade. Humildade é uma virtude que nós manifestamos o sentimento da nossa fraqueza, modéstia, no dicionário está até como pobreza. Só que o problema é que eu já vi muita gente confundir humildade
com algo que eu não sei o que é. Eu tive amigos que eles se tornaram cristãos e os amigos deles, que não eram da igreja, não eram religiosos, falavam: amigo, você ficou muito chato depois que você entrou para aquela igreja. Não, você era legal, você ria, você brincava, a gente fazia. Agora que você entrou para a igreja, você só anda cabisbaixo, né? Eu já vi gente que se batiza e vai encurvando, não sei se você viu, aí vai andando encurvado. Aí você pergunta: o que está acontecendo? Ele fala: não, pastor, é a minha cruz, tem que carregar a cruz. Só que cruz não é isso. Quando Deus fala que os cristãos têm que ter humildade, andar humildemente com Deus, não é tristeza, não é ficar andando de cabeça baixa, já que o mundo inteiro é injusto com você, não. Humildade para com Deus é reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez em relação a Ele. Andar humildemente com Deus é você reconhecer que sem Deus, eu e você não podemos fazer literalmente nada. É isso. Miqueias está dizendo: povo de Judá, sem Deus, eu e você, nós não somos nada. Precisamos andar humildemente com Deus. A própria palavra usada nesse texto para humilde, ela diz cuidadosamente, calmamente. É como que dizendo: olha, ande em humildade, se humilhe ao andar com Deus. E a palavra usada aqui para andar é a mesma palavra usada em Gênesis 5, verso 22, quando diz que Enoque andava com Deus. Gente, se tem alguém que eu quero conhecer no céu, é esse tal de Enoque. Enoque, a Bíblia ela não fala muito sobre ele, mas fala que Deus ele amava tanto Enoque, Enoque amava tanto a Deus, que Deus ele não ia aguentar a saudade que ia ter de Enoque, e falou: Enoque, vem para cá, vem, sobe logo, vamos, fica aqui comigo. E Enoque foi levado para o céu. Gente, imagina você andar com Deus, ser tão próximo de Deus, a ponto de Deus falar: olha, não dá, não, vem cá, fica aqui, fica comigo aqui, espera do meu ladinho aqui, porque não dá para esperar longe de você. Que coisa. E aí eu olho para a minha vida, né, e penso: será que eu ando com Deus dessa maneira? Será que eu me relaciono tanto com Deus? Será que a minha amizade com Deus é tão gostosa a ponto de não dá para a gente ficar longe? Cadê os Enoques do século 21? Cadê os pastores Enoques? Cadê eu como Enoque? Cadê os membros Enoque? Cadê os pais Enoques, os filhos Enoques? Precisamos disso, meus irmãos. Andar humildemente com Deus. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Andar com Deus, estar com Deus quando você acorda, quando você come, quando você vai trabalhar, quando você está no ônibus, quando você está no carro, quando você está assistindo um jogo de futebol, estar com Deus do seu lado. E quando a gente está com Deus, não tem como você fazer algo que Deus não aprove, porque você sabe que quem está do seu lado é nada mais, nada menos do que o príncipe do universo. Andar humildemente com Deus. Abra sua Bíblia um pouquinho depois, na verdade, em Marcos, no capítulo 10, no verso 15. Marcos capítulo 10, verso 15. Olha o que Deus diz. Na verdade, Jesus Cristo, ele diz essas palavras. Marcos capítulo 10, versículo 15. É o pedacinho onde Jesus ele abençoa as crianças. E olha o que ele diz aqui: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Forte, né? Lindo, mas pesado ao mesmo tempo. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará no reino dele. Aqui Deus está dizendo que se nós não formos humildes como as crianças, não dá nem para entrar no reino do céu. Ah, pastor, eu ando com Deus, mas eu não ando em humildade. Não existe isso. Andar com Deus é estar em humildade com Deus, é estar, andando, caminhando humildemente com Deus. A Bíblia ela deixa claro. Quando eu estudava esse assunto, eu parei para pensar em algum exemplo. Um exemplo. Será que a Bíblia dá algum exemplo de alguém que teve uma atitude de humildade para com Deus, como a que Miqueias cita aqui? Será que teve alguém que não teve uma atitude de orgulho? E daí veio até o título desse sermão, que é o dicionário e o arco-íris. O que tem a ver, pastor, dicionário e arco-íris? Você vai entender. A Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis, ela fala de algumas construções, algumas mega construções. Falando nisso, parabenizo vocês por esse lindo templo,
nunca havia entrado aqui, e olha, quando eu cheguei aqui fiquei até perdido, tive que fazer um tour, poder conhecer. Deus seja louvado pela dedicação de vocês ao construírem todo esse local. No livro de Gênesis é citado alguns monumentos, algumas coisas que foram feitas. Um dos que mais me impressionavam, e desde criança essa história me impressionava muito, eu tinha aquela coleção, as belas histórias da Bíblia, sabe? Aquelas figuras, e eu ficava ali nessa história olhando, assustado. É a história da Torre de Babel. Depois do dilúvio, o povo ele olhou um para o outro e falou: olha, Deus ele veio e tentou destruir a terra com água. Vamos ser mais espertos do que Deus, vamos pensar antes dele. E se a gente construir uma torre, que ela suba até o céu? Quando Deus mandar água, o que a gente faz? A gente sobe na torre, resolvido o problema. Beleza, combinaram, começaram a construir aquele monumento gigante, que era uma afronta direta a Deus. Olha como o ser humano, quando ele deixa Deus de lado, né, soa até como bobo, porque Deus ele falou, ele disse: olha, eu não vou destruir a terra com água novamente, era só se lembrar do arco-íris. Só que o ser humano, né, quando esquece de Deus, não, vamos construir uma torre. E dedicaram tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia para tentar construir aquele troço que não deu em nada. A Bíblia diz que eles começaram a construir, só que chegou em determinado momento, Deus ele interviu e falou: não dá isso aí. E com uma simples manifestação do poder de Deus, eles começaram a falar em idiomas, e aí ninguém se entendia, pedia uma pá, trazia um carrinho, e aí não deu, não dá. Daí surgiram os idiomas, daí surgiu o dicionário que nós temos hoje, para que a gente nunca se esqueça do que acontece com o ser humano quando ele tenta viver sem Deus. Ellen White ela fala no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 8, página 213, ela diz o seguinte: os habitantes da planície de Sinear estabeleceram o seu reino para exaltação própria e não para a glória de Deus. Ellen White ela diz: olha, os construtores da Torre de Babel, eles quiseram fazer aquilo para a sua própria honra e não para a honra e para a glória de Deus. Quando isso acontece, não tem como dar certo. E no texto Ellen White comenta que se isso fosse levado avante, isso teria sido uma afronta tão grande que teria se iniciado ali uma grande rebelião contra o próprio Deus, mais uma vez. Babel, símbolo da rebelião do ser humano. Achar que pode ser melhor do que Deus. O que foi que aconteceu no céu com Satanás? Achou que poderia ser melhor e maior do que Deus. Eva no jardim do Éden achou que poderia ser maior do que Deus. Eu e você no nosso dia a dia, às vezes a gente acha que é maior do que Deus. A Torre de Babel é um exemplo de que não adianta, sem Deus não dá para fazer nada, literalmente nada. Por outro lado, eu tenho um outro exemplo que eu acho incrível e fascinante também, uma das minhas histórias preferidas. 339 anos antes da construção da Torre de Babel, uma outra construção, a Arca de Noé. Deus ele chega para Noé e ele fala: olha, a maldade do homem ela está num ponto. A Bíblia diz que Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem. Gente, olha a que ponto chegou. E aí Deus ele chega para um senhor, para um velhinho Noé, e fala: Noé, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você construa um barco, porque vai chover. A gente estava perto do mar, lá em Guaciara. É até comum pensar: poxa, ali em Guaciara construir um barco, né? Choveu todos os dias do acampamento, quase que 24 horas lá. Vai chover, comum, tranquilo. Só que nos tempos de Noé, Ellen White ela deixa muito claro que nunca havia chovido na terra. O Espírito de Profecia, ele diz, os livros eles mostram que não vinha chuva de cima. O que acontecia, pastor, como então regavam-se as plantas? Era como que um orvalho que subia da terra e ele fazia com que as plantas sempre estivessem hidratadas. Nunca havia chovido na terra, até os dias de Noé. Aí Deus chega e fala: olha, se prepara, porque vai chover. Os estudos arqueológicos comprovam que naquele tempo também não tinham as divisões, sabe? Isso ainda está sendo estudado, mas a maioria aceita isso como que havia apenas uma Pangeia, e Noé ele não tinha nem contato com o mar. Ele falou: faz um barco. Gente, eu vim de Brasília, para ir no mar é 1.100, 1.200 quilômetros. A gente só tem o Lago Paranoá lá, e
construir um barco gigante em Brasília, imagina. Mas Noé, ele tinha tanta fé, ele confiava tanto em Deus, mesmo sendo um homem falho, um homem pecador, que a Bíblia diz que ele começou a construir o barco. E não foi coisa de 1 ano, de 2, 120 anos da vida dele foram dedicadas a fazer algo aos olhos humanos, nada a ver. Começou a construir um barco, seus filhos ajudaram, pessoas ajudaram. O pior, eu acho que nem foi construir o barco, foi ficar 120 anos sofrendo ali um bullying de todas as pessoas rindo, brincando, falando: o que você está fazendo? Um barco para vir água do céu, isso nunca aconteceu. Mas Noé, ele andava com Deus, ele andava humildemente com Deus, ele obedeceu a Deus. 120 anos construindo um barco no meio do nada, mas ele fez. Imagino a expressão de Noé quando terminou e falou: Deus, está pronto, e agora? Chamando o povo: gente, vamos entrar, e todo mundo rindo, brincando, fazendo chacota, e ele: Deus, 120 anos, está aqui. Deus fala: Noé, entra. Os animais entram, a porta se fecha, e Noé é assustado. E Deus, ele gosta de grandes emoções, né? A chuva não veio na hora, ainda deu uns 7 dias ali e falou: não, espera aí, calma aí, imagina a angústia. Mas não veio chuva, falou que vinha, fechou, mas não veio, então dá 1 dia, 2, 3, 1 semana, Noé, cadê? Continuou lá dentro, confiou, a chuva veio, a parte trágica da história aconteceu, mas a parte linda é que Deus protegeu aquele que andava com ele. E ao final daqueles dias no mar, Noé desceu. Primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício a Deus, como que reconhecendo a soberania de Deus, se colocando à disposição de Deus. E Deus, ele faz uma aliança com o seu povo, uma aliança com Noé e com todos nós que aqui estamos, dizendo: olha, eu nunca mais vou destruir a terra com água. Não. A próxima vez que isso for acontecer vai ser quando eu for voltar e for buscar vocês para morar comigo. Gente, o que um homem de fé é capaz de fazer, o que alguém que anda humildemente com Deus pode fazer quando se permite ser usado pelo poder desse Deus maravilhoso que nós conhecemos. É isso que o Senhor pede de ti. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Eu gostaria de terminar lendo mais 2 passagens. Uma delas está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 3. Um pouquinho antes aqui na sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, no verso 3. O sermão das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que Jesus diz é uma promessa que está ligada ao texto de Miqueias. Mateus capítulo 5, verso 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que está esperando aqueles que reconhecem a soberania de Deus, aqueles que entregam o controle da vida nas mãos de Deus? Nada mais, nada menos do que o reino do céu. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele fala lá em João, no capítulo 13, ele dá a maior prova de humildade quando ele vai cear com os discípulos e ele mesmo se abaixa. Gente, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, nessa terra, se agacha e começa a lavar os pés dos discípulos. É curioso que o texto fica muito claro, que eles chegaram na sala, não tinha ninguém para lavar os pés e os discípulos tinham aquela rixinha, né? Não, eu sou o maior, não, eu sou o melhor, vou ficar à direita, eu à esquerda. Ninguém queria se humilhar a ponto de lavar o pé do companheiro. E Jesus, o único que merecia ser honrado naquele lugar, se agachou e começou a lavar o pé dos discípulos. Para a gente é poético isso, mas para eles foi tão assustador que Pedro, né, espoleta do jeito que ela, ele disse: não, você não vai lavar meu pé não, eu que tenho que lavar seu pé. E Jesus diz: Pedro, se eu não fizer isso, você não pode ter uma parte comigo. E Pedro, né, diz: não, então lava o pé e lava o corpo inteiro. E Jesus diz: não, Pedro, só o pé é suficiente. Uma lição de humildade, Jesus Cristo nessa terra
fazendo aquilo que o próprio ser humano não tinha coragem de fazer. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 7 e no verso 8, Paulo, ele descreve um pouco mais desse sacrifício que foi feito por nós. Filipenses, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Diz o seguinte, Filipenses 2, 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Deus, ele nos convida a ser humilde, seguindo o exemplo de humildade de Jesus Cristo, que, como diz aqui no verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Humildade é sinônimo de obediência. E Jesus Cristo, ele foi obediente até a cruz. Pastor, como eu ando em humildade com Deus? Como é que no meu dia a dia eu posso fazer isso? Comunhão com Deus, relacionamento. Fazer com que Deus ele faça parte do seu dia a dia, das grandes coisas, das pequenas coisas, das coisas simples. Faça na companhia de Deus. Conversa com Deus enquanto você estiver andando, enquanto você estiver comendo, enquanto você estiver dirigindo, enquanto você estiver na faculdade. Compartilha com Deus algo legal que você viu no seu dia. Às vezes a gente acha que oração, é só aquela coisa distante, quando na verdade a Bíblia diz orar e sem cessar. Conversa com Deus sem parar. Deus quer estar com você dia a dia. E obedeça, porque assim sendo, você vai estar andando humildemente com Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando nós nos rendemos ao poder de Deus na nossa vida, sem dúvida nenhuma, veremos grandes coisas acontecendo. Não pelo nosso poder, não porque nós somos bons, não porque eu estudei, não porque eu mereço, mas porque Jesus Cristo, ele me ama e ele quer se mostrar presente na minha e na sua vida. Caminhe com Deus, esteja ao lado de Deus, viva diariamente com Deus e se prepare, porque ele vai surpreender você. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, vemos em Miqueias esse chamamento para nós que aqui estamos em Curitiba, o convite para andarmos humildemente contigo. Sabemos que hoje o mundo ele prega outra coisa, as pessoas nos influenciam para outras coisas, mas Santo Deus, abrimos mão do controle da nossa vida para caminhar em humildade contigo. Nós que aqui estamos, Deus, através dessa oração, soltamos as mãos do volante e deixamos que o Senhor, Deus, guie as nossas decisões, guie as nossas atitudes, guie os planos da vida de cada um que está aqui. Abençoe cada pai, cada mãe, cada criança, cada jovem. Deus, derrame uma bênção especial. Que ao longo dessa semana nós experimentemos, Deus, o que é andar contigo, o que é te obedecer, o que é, assim como é nós, ter o Senhor do nosso ladinho. Por favor, derrame uma bênção especial, opere em nós o querer e o efetuar, e que cada um de nós tenhamos um relacionamento íntimo contigo. Queremos andar em humildade contigo. Queremos ser um contigo. Nos abençoe, nos capacite e nos ajude. Colocamos o nosso coração em tuas mãos. Rogamos a continuidade da tua presença nesse lugar. Cuida da gente, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.